no alvo de perguntas bíblicas. Versículos polêmicos. Notícias apologéticas. Debates. Pregações. Canal Assembleiano Apologista. Aí. Agora sim. Agora parece que está dando certo. Paz do Senhor, pastor. Senhor, pastor Eliseu, eu sou um analfabeto digital, viu? Vai ter É dois. Tô velho. A Roberta tá cortando minha cabeça. Como é que faz aqui? Tá cortando. Deixa eu ver. Peraí. Tá bom. Só um minutinho. Aí. Ajustou. Isso. Vou entrar aqui na linha. Tudo bom, pastor? Tudo bom, pastor, graças a Deus. Prazer estar falando com o senhor aqui. Prazer em lhe conhecer. Prazer é todo meu, pastor. Pronto. Estou vendo aqui no telefone do Roberto. Tudo perfeito. Aqui é como o povo está assistindo. Tá, joia. Prontinho, estamos aqui, estamos à disposição. Temos um tema muito lindo hoje. Pastor Roberto, um abraço, paz do Senhor Jesus, meus cumprimentos. Pastor Eliseu, um abraço, Pai do Senhor Jesus. Prazer vê-lo. Pastor Daniel solicitou essa live interessante, pastor Marco, para nós falarmos sobre os desafios do início ministerial. Quantos e quantos jovens se inspiram no seu ministério e, como a mim também, outros estão nessa caminhada. E esse tema bastante sugestivo, pelo pastor Daniel, pelo pastor Roberto, nós queríamos desenvolver aqui algumas experiências do Senhor e algumas minhas também para ajudarmos a nossa adolescência e juventude. Vamos lá. Vamos falar com essa turma. Meu Deus, já faz tanto tempo que eu acho que eu nem lembro mais. Aqui para mim tá ok. Tudo ok? Tá dando para ouvir, Roberto? Tá. Tá tudo certinho Ok. aí? Aqui tá ok também. Tá tudo joinha. Então vamos lá, pastor Eliseu. Vamos fazer. O senhor pergunta e eu respondo? Como é que a gente faz? O senhor pode começar falando pelas suas experiências do início ministerial, seus desafios. Meu Deus. O primeiro desafio foi acreditar que, de fato, Deus tinha uma obra na minha vida. Menino pobre, de família extremamente pobre, igreja extremamente pequena, numa cidadezinha do interior de São Paulo, sem pai evangélico, sem mãe evangélica, e com aquele sonho no coração. O sonho nasceu, pastor Eliseu, como ser um pregador, quando eu assisti uma fita cassete de um pregador. Eu estive, inclusive, com ele há 2 semanas atrás, e eu comentava isso com ele, ele deu gargalhada. É um japonês, acho que é o único pregador japonês do país, pastor Hidekazu Takayama. E eu comentei com o pastor Hidekazu Takayama que eu estava na minha cidade, e eu fui visitar a casa de um amigo, a gente chamava ele de Leleco. O Leleco era José Augusto, menino muito pobre. A mãe dele era gari na cidade, onde eu moro até hoje. E naquela casa onde o Leleco morava, ele, a mãe dele e uma irmã dele, chamava Bruna, ele arrumou um lugarzinho lá no canto, colocou um toca-fita. Na época não tinha CD, 3 em 1, era um toca-fitas. E ele falou, você vai ouvir hoje um que é um pregador de verdade. E quando ele colocou aquele pastor pregando, o pastor Takayama tem uma voz única, né? A voz dele é uma voz de locutor de rádio, uma voz com uma entonação vocálica agradável. E quando eu vi aquele homem pregar, e no fundo da pregação dele, aquela barulheira, né? A efusão do povo adorando. Eu entrei em transe, eu dei um pulo na sala e disse, é isso que eu quero para a minha vida. Se existe isso, se existe alguém que se dedica a isso, porque eu era novo convertido, é isso que eu quero para a minha vida. E ali nasceu um desejo de começar a ouvir pregadores. E eu comecei a ouvir os pregadores da minha época. Na minha época tinham 5 pregadores. 4 já estabilizados e um 5º que estava chegando. Eram eles
Gesiel Gomes, Napoleão Falcão, Gilvan Rodrigues e Decaso Takayama, e estava começando a aparecer um maranhense chamado Gilmar Santos, que para nós foi o nosso príncipe na nossa época, né? Porque eu era jovenzinho, ele era o mais jovem, era o que mais se identificava conosco. E os 5 eram assim, baluartes, né? Ainda são, mas eram homens, eram um ponto fora da curva, sabe? Eu até entendi mais tarde porque só tinha os 5. Porque a gente olhava para eles, admirava eles, mas a gente não tinha na mente a condição de um dia chegar ao nível deles. Eu costumo dizer, por exemplo, parece que um dia Deus estava feliz disso, e hoje eu quero levantar um homem e vou fazer dele um cobaia no meu laboratório de ungidos. Eu quero ver o quanto um homem suporta receber da minha graça, conhecimento e unção. Aí Deus deu tudo para o pastor Gesiel Gomes. Porque o pastor Gesiel, ele pregava, ele ainda prega, quer dizer, o pastor Gesiel prega, ele é usado nos dons do Espírito Santo, nos 9 dons do Espírito, catalogados na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e em alguns dons extras, que eu chamo de extra-bíblicos. Né? O pastor Gesiel, dono de uma mente única. A gente escutava o pastor Gesiel pregar e ficava assim, né? Que homem é esse? Aí, de repente, aparece Napoleão Falcão. Né? Pastor Napoleão, uma verborragia única, né? Ele sempre procurou palavras difíceis e inteligentes, então ele floria o sermão dele, e dono de uma unção única. Eu me lembro em Ribeirão Preto, no Congresso de Jovens, pastor Napoleão Falcão pegou o molho de chave deles e chamou para frente quem não era batizado com o Espírito Santo. E ele falou sobre a porta que abria o batismo com o Espírito Santo. E quer dizer, a chave que abria a porta do batismo com o Espírito Santo. E ele pegou aquele molho de chaves, rodou na mão e disse: vou jogar, quem pegar a chave vai abrir a porta. Meu Deus do céu. Ele jogou a chave e eu vi, não um, não 2, mas centenas de crentes serem batizados com o Espírito Santo. Mas o primeiro foi que catou aquele molho de chaves. Aí fui ver o pastor Gilvan Rodrigues. Caraca, pastor Gilvan Rodrigues tem um cacuete que é só dele, né? Estamos aqui, aquilo que chamava atenção e empolgava, um evangelista nato. Pastor Gilvan Rodrigues, a gente chama de pastor, mas é um evangelista nato. Para mim, um evangelista completo, né? Na visão do evangelista, era o pastor Gilvan Rodrigues. Aí depois eu vi o pastor Takayama pregar ao vivo. Um homem de 1,5 metro de altura. Ele ia falando, e quando ele levantava a perna dele, como se fosse dar um golpe de Kung Fu, o céu desabava sobre a gente. Então, quando eu vi esses homens pregarem em tempo real, eu falei, meu Deus, é lindo, mas é impossível aproximar deles. Aí vem o pastor, aí vem Gilmar Santos. Aí era para acabar com tudo, né? O pastor Gilmar parece um locutor de rodeio. E a minha voz, desde criança, ela sempre foi muito rouca, voz modulável. Eu lembro que no culto de mocidade eu dizia para a moçada: quem vocês querem ver pregar hoje? Aí eles falavam: hoje a gente quer ver o pastor Gilmar Santos. Então eu encarnava eles, eu tinha as mensagens decoradas, né? E imitava a impostação de voz e tudo mais. Até que um dia Deus abriu uma porta para que eu fosse pregar. A primeira pregação que eu fiz num evento muito grande, foi o evento Gideões, há 26 anos atrás. A primeira pregação ela não tem gravada, foi uma mensagem que eu preguei debaixo da tenda. Eu preguei, deixa eu tentar lembrar o tema aqui. Oh, meu Deus. Não vou lembrar o tema, porque foi uma mensagem ela foi uma mensagem espontânea. Eu havia perdido a minha Bíblia com os esboços de mensagem. Uma loucura, né? Aí o pastor Isaías, que hoje está em Argentina, disse: vamos ver se você é pregador mesmo. Pegou uma Bíblia, tirou o plástico dela e me deu. E eu preguei o que veio na cabeça. Eu estava completamente perdido, por causa... Estava muito nervoso, né? Eu não sei o que eu preguei. Eu sei que eu preguei imitando esses homens, né? Tentando usar da eloquência deles. Aí o pastor Cisino me chamou para pregar no ginásio, naquela mesma festa. Aí eu tive tempo de preparar a mensagem. Os 4 poderes que lutam pela vida de um missionário. Aí voltei em 2000, isso foi em 1999. Voltei em 2000 a convite do pastor Cisino para poder pregar como pregador oficial.
Nessa oportunidade eu falei, Jesus, eu não consigo imitar esses homens mais porque meu pulmão sempre foi muito pequeno, meu diafragma muito pequeno, eu não tinha uma extensão vocálica como a deles. Eu falei, eu vou pregar do jeito que o Senhor me deu. E eu preguei uma mensagem na linha contrária de todos os assembleianos. Eu preguei o sonho de José, que para aquela época foi chamada já de cura interior, né? Que era uma mensagem calma, uma mensagem quieta, né? Eu não tinha aquela explosão pentecostal. E eu me lembro que Jesus, acho que por pena de mim, no meio da pregação, levantou um paralítico. E aí a notícia se esparramou, porque ninguém me conhecia. Aí as pessoas quiseram comprar a mensagem do dia, a fita, cassete, a fita de vídeo, VHS, mas para ver o paralítico andar, porque o paralítico subiu ao púlpito. Só que até o paralítico andar, a mensagem caiu no coração do povo e Deus abriu as portas. Aleluia, aleluia. Foi assim que aleluia. começou. Essa mensagem, o sonho de José, eu cheguei a assisti-la na minha infância, fita cassete, pastor. Tinha uma livraria evangélica no centro de Ilhéus, Bahia, onde eu nasci. Eu antes de ir para a escola, eu pegava o ônibus, ia lá locar as fitas do pastor Marco Feliciano, pastor Takayama, pastor Napoleão Falcão, e vinha para casa com sacolas, com aquelas fitas cassete locadas para assistir essas mensagens. Eu lembro do meu pai assistindo comigo uma mensagem sua sobre o amigo, baseada ali na construção da Quanto arca. vale, Quanto vale um amigo? Quanto vale um amigo? E meu pai disse, persevera, meu filho, que Deus vai te levantar, como tem levantado esses homens aí que você tem assistido. Ou seja, essas experiências que o pastor Marco conta, mostra que todo mundo se inspira em alguém, todo mundo se inspira em alguns. E foi desafiante, sim, para o pastor Marco, ele tentar imitar a voz dessas pessoas, como eu já tentei imitar a voz de vários pregadores e vários pastores locais que me pastoreavam, até você descobrir sua própria identidade, a igreja querer te ouvir no seu próprio perfil. Esses desafios que o pastor Marco enfrentou, meus irmãos, é o desafio de muitos e muitos pregadores. Olhar para alguém e dizer, Senhor, será que um dia o Senhor me usará daquele jeito? Será que eu chego nesse nível de intimidade, graça à autoridade e unção? E eu, pastor Marco, também, rapidamente, tive os meus desafios pessoais no início do ministério. Muitas pregações, muitas mensagens esboçadas, morei sozinho em Brasília. Eu vou contar um pouquinho da história. Eu nasci em Ilhéus, Bahia, e ali no bairro Nelson Costa, morávamos na rua da igreja, numa escola dominical. Era o dia do meu aniversário, pedi um presente para os meus pais, eles disseram que não tinham condições e me mandaram pedir o batismo com o Espírito Santo naquela manhã da escola dominical. E Jesus, naquela manhã, por graça, me batizou. Pastor Antônio José falou no púlpito, estou sentindo a presença de Jesus aqui. E pediu que as classes silenciassem, chamou na frente quem queria receber o poder do Espírito, o batismo do Espírito. Meus pais me conduziram à frente naquela manhã, eu fui batizado. A partir dali eu comecei com 5 anos de idade. Naquela manhã eu comecei a repetir os versículos. O pastor me deu o microfone para falar em línguas assim diante da igreja. Eu comecei a repetir os versículos que meu pai me ensinava antes de dormir. E desse costume de ter oportunidade de ficar repetindo versículos a partir dos 7 anos de idade, eu comecei a me interessar mais pela leitura da palavra, pelo conhecimento bíblico e teológico. O meu melhor presente era ganhar livros ou Bíblia. Eu ia para a escola lendo Bíblia. Alguém me levava pedalando, eu apoiava a Bíblia no guidão da bicicleta, isso já com 10, 12 anos. No intervalo na escola, eu não jogava bola com os meninos, eu queria ficar lendo, porque eu queria pregar como aqueles pastores do Culto de Doutrina, como o pastor Marco Feliciano, como o pastor Takayama, das fitas cassete. Com 12 anos, eu fui pregar em Brasília, no congresso de criança, com a minha mãe. E após a pregação, um casal chamado Erasmo e Glória, que moram até hoje no bairro chamado Samambaia, Distrito Federal, me levou à casa deles para jantarmos. E era o meu aniversário também. Bateram parabéns, se alegraram. Dormimos. E eu fui orar, e aquela oração de criança, eu disse, Jesus,
eu queria morar em Brasília, eu não queria voltar para o meu bairro lá, Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus. E no outro dia, a irmã Glória, o irmão Erasmo, numa mesa, assim, conversando com os meus pais, começaram a falar sobre sonhos e ela teve medo de falar de um sonho que ela teve, eu pedindo para morar em Brasília. E, de repente, eu criei coragem e pedi a minha mãe para morar em Brasília. A minha mãe começou a chorar e todo mundo começou a chorar porque tanto a irmã Glória quanto o irmão Erasmo e a minha mãe sonharam que eu pediria para morar em Brasília. E sentimos a testificação do Senhor que era necessário eu morar com aquele casal. A partir dali eu tive alguns desafios teológicos. Enquanto criança, pregando, as pessoas achavam bonitinho, aquele menino, magrinho, pequenininho, pregar, cantar, profetizar. Mas chega um momento que você tem aí 15, 16 anos de idade, você já prega para um público diferente. E eu senti a necessidade, eu me senti desafiado a estudar mais as Escrituras. Alguns pastores, principalmente depois da pregação, já ouvi alguns testemunhos, o senhor contando, falo do senhor pelo respeito que tem ao ministério, de alguns pastores, mestres mais antigos que vão nos podando, vão nos polindo, vão nos exortando. E alguns pastores, depois da minha pregação, tentavam desfazer a minha mensagem, até desfaziam mesmo. Aquilo foi desafiante, foi desafiador. Eu continuo ou paro? Se esses homens que são pastores, esses homens que são mestres, desfazem da minha pregação, por que continuar? Mas ali eu perseverei, estudando. Eu fui morar no barraco de fundo do pastor Eduardo, em Brasília, e eu pedi a ele para me ajudar a fazer um curso teológico, mas eu sendo de menor, como eu faria? Eu disse a ele, então, o senhor faz o cadastro no seu nome e eu respondo as provas. O certificado vai ficar contigo, mas o conhecimento vai ficar comigo. Então, eu percebi que o desafio teológico era ser cristocêntrico em minhas mensagens. O pregador ser cristocêntrico, ele consegue, a partir do Antigo Testamento, apresentar Cristo, fazer uma ponte, fazer um link, mostrar que o que capacita-nos a vencer os mesmos pecados que os homens do Antigo Testamento cometiam é a graça de Cristo. E o que nos capacitam a nos tornarmos exemplares como os homens exemplares do Antigo Testamento também é a graça. Hebreus 11 nos deixa claro que foi pela fé que aqueles homens se tornaram heróis. Isso é ser cristocêntrico na mensagem. Você apresentar a graça que capacita o homem a ser melhor a cada dia. Apresentar a condição decaída. Se Davi caiu, se Salomão falhou, se Jacó mentiu, é porque todo homem é caído. Mas também apresentar que em Cristo, pelo Evangelho, pela graça, o homem pode ser restaurado. Cristocêntrico quer mostrar a graça até em Elias, que era o leão dos profetas. Ele chega diante de Acabe e diz, segundo a minha palavra não vai chover. E às vezes eu parava ali. É segundo a sua palavra, é segundo a sua autoridade. Mas Tiago diz que Elias teve que orar para que não chovesse. Então, esse estilo cristocêntrico de grandes pregadores, de reforma protestante, dos pais da igreja e dos nossos pioneiros, me levaram a refletir mais sobre o Evangelho da Graça e me fazer, como o senhor já falou aqui, ter mensagens evangelísticas como o pastor desse perfil único, Gilvão Rodrigues, ao ponto de pregar, apresentar Cristo, o sangue de Cristo e trazer os homens para o Evangelho. E meu último desafio, que eu consegui superar há uns 5 ou 7 anos atrás, foi apresentar a escatologia como uma teologia da esperança. Minhas mensagens escatológicas sobre a vinda de Cristo, o Apocalipse, era mais para bater medo nas pessoas ou mostrar às pessoas o fogo do inferno. E foi desafiador, mas eu consegui apresentar o Apocalipse e a escatologia como uma mensagem de esperança. Por exemplo, e eu encerro a minha participação. Cada milagre que Jesus fazia, ele estava levando as pessoas, ao mesmo tempo, levava aquela pessoa curada ao Gênesis e ao Apocalipse. Quando ele curava alguém, ele estava dizendo, para você é sobrenatural, mas para mim é você curado, é você sem a enfermidade que é o natural. Isso aqui é o Gênesis. Isso aqui é antes da entrada do pecado no mundo.
Só que hoje, a gente lendo aquela história, aquele milagre que Jesus operou, a gente se pergunta, mas por que o sobrenatural? Por que as enfermidades estão aí? Era Jesus dizendo, através da cura que ele fazia, enquanto ele estava entre nós, ele estava dizendo, isso aqui também é um apocalipse. Um dia será assim, sem dor, sem enfermidade, sem maldição, sem morte. Eu tenho conseguido e estou me evoluindo a cada dia, porque ministério, pastor Marcos, o senhor sabe disso muito mais do que eu, é desafios superados a cada dia. Então, minha gratidão aí por essa história contada e minha gratidão pelos irmãos que estão aqui ouvindo. Todos nós temos desafios ministeriais e todos que estão aqui nos ouvindo continuem acreditando, continuem crescendo, continuem se inspirando em quem já viveu o futuro de vocês. Pastor Marco, conclua, por favor. A beleza do ministério, pastor Eliseu, desde a minha infância eu tenho aprendido isso, né? Está exatamente nas diferenças. Se as pessoas que te admiram, que me admiram, que admiram os outros pregadores, tivessem um olhar menos crítico e passassem a ver apenas a beleza, as coisas seriam extremamente melhores para nós como crentes, para nós como pastores. Eu vi você falar aqui sobre a sua pregação cristocêntrica, a maneira como você apresenta Cristo. Eu fico estupefato, acho muito lindo isso. Cada um tem um talento. Eu acho que é aqui que nós, pregadores, e todos aqueles que militamos, deveríamos parar e entender. Cada um tem uma vocação. Um é chamado para uma coisa, o outro é chamado para outra. Eu nunca ouvi, por exemplo, o maior pregador para mim, em língua portuguesa, que quando ele fala, me toca, não conheço ninguém que fale de Jesus como ele. É perigoso eu falar aqui e sair no fuxico gospel daqui a pouco, falar que eu tô amando gente da heresia, né? É o pastor Alejandro Bulhon. Já ouviu falar dele? Não. Digite depois no Google, Alejandro Bulhon. É Alejandro Bulhon. Ele é o maior pregador adventista do mundo. Deixando os espinhos de lado, né? Eu nunca vi ninguém falar de Jesus como esse homem. Uma vez me deram uma fita dele e eu, com os meus preconceitos, né, assembleiano, né, o assembleiano ele vive dentro de uma bolha às vezes, né? Não, olha, não, eu ouvi um adventista, vai encher minha cabeça de doutrinas, falando, não, escute esse homem falando de Cristo numa cruzada. Pastor Eliseu, eu fui tocado de uma maneira tão profunda, que eu fiquei extasiado. Daí então eu li uns 5 livros do pastor Alejandro Bulhon e consegui separar o espinho da carne, né? Não conheço ninguém que fale de Jesus como ele. Ele tem essa beleza. Eu, até então, nunca tinha ouvido ninguém falar para a alma do ser humano como o pastor Ricardo Gondim. Não sei se você já viu o pastor Ricardo Gondim pregar. Hoje ele tomou um outro caminho, está numa outra direção. Mas esse homem falava de Cristo e da fé com uma desenvoltura e com uma paixão tão grande que era capaz de envolver a gente. Então eu acho que o pregador do evangelho do século XXI, ele tem que ter o seu perfil e tem que ter os seus pés fincados em uma rocha, como nós. Eu sou assembleiano, o senhor é assembleiano. Eu já disse uma vez que eu era assembleiano do pé roxo. Hoje eu só sou assembleiano roxo, né? Porque o pé roxo não mais, porque quando comecei a namorar minha esposa, eu falei para ela, o dia que você cortar o seu cabelo, me corta da sua vida. Porque se cortar o cabelo, você pode, meu Deus, vai dar divórcio, né? Porque eu aprendi assim, então eu tinha lá uma raiz bem profunda. E quando você começa a viajar, como o irmão que viaja o mundo todo, eu preguei em quase 100 países do mundo, a maturidade, ela vai dando para nós uma outra visão. Desculpa, qual a sua idade, pastor Eliseu? 34. 34. Jovenzinho, dá saudade dos meus 34. Eu estou com 51, né? E não é uma boa ideia, não, viu? 51, eu estou sentindo o peso da idade aqui. Mas eu tenho experiências. Eu não sei, o irmão tem que desligar, tem compromisso, ou a gente pode falar mais um pouquinho? Pode continuar.
Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de como foi a libertação. Isso também faz parte do ministério. É o crescimento da gente. Desafio. Eu fui pregar na África há 25 anos atrás, a primeira vez. E aí eu me lembro que eu estava numa igreja que ela tinha 3.000 membros. Era terra e paredes. Não tinha teto. Era só paredes, 4 paredes levantadas e todo mundo sentado no chão. Todo mundo, a iluminação do bairro era com lamparinas. Devia ter umas 50 lamparinas para iluminar essa multidão toda. E eu cheguei, todo mundo sentado no chão, o púlpito, vamos chamar de púlpito, um elevado, tinha uma cadeira para mim, e eu sentado ali no púlpito. O meu microfone era ligado numa caixa de som que era ligado numa bateria de carro. Imagine, eu falava aleluia, o povo entendia glória a Deus lá no fundo. Né? E eu, assembleiano, né? Era uma Assembleia de Deus também, falavam língua portuguesa, português lusitano, sentei no púlpito, e como estava todo mundo sentado no chão, África, né? O ambiente muito denso, muito escuro, as lamparinas mais no alto, quando o pastor disse, vamos ouvir agora o círculo de oração cantar, ficou 500 mulheres de pé. E eu só percebi que as mulheres eram carecas, porque elas ficaram em pé e a cabeça ficou próximo à lamparina. E aí iluminou a careca das irmãs. Imagine 500 mulheres carecas, pastor Eliseu. 500. Quando eu vi 500 mulheres sem um fio de cabelo na cabeça, eu perdi o fôlego. E o pastor percebeu que eu fiquei desconfortável. Quando ele percebeu que eu fiquei desconfortável, ele tocou na minha perna e disse, pastor, está chamando a atenção a questão das mulheres, né? Eu disse, é diferente, né? Eu nunca tinha visto mulheres carecas assim, num grupo tão grande. Aí ele falou para mim com lágrima nos olhos, ele disse, houve um surto de piolho na nossa aldeia. E o surto foi tão grande que foi quase que uma epidemia. E para aliviar as pessoas, teve que vir remédio, aquele pessoal dos médicos do bem, enviados pela ONU, que trouxeram muito veneno. E conseguimos extirpamos da aldeia o surto de piolho. Mas houveram algumas irmãs do ciclo de oração que os piolhos morderam tanto a cabeça delas que elas fez ferida e elas tiveram que raspar a cabeça. Mas elas eram em 500 e 10 rasparam a cabeça. E elas não iriam participar da festa por causa da cabeça raspada. As 490 irmãs chegaram ao seguinte acordo. Se elas não vão, nós também não vamos. Então não vai ter festa. Aí tiveram outra ideia. Então, todas nós vamos raspar a cabeça. 500 mulheres carecas, louvando a Jesus. Quando eu vi aquela história, pastor Eliseu, quebrou algo dentro de mim, sabe? Porque eu nunca tinha visto uma prova de amor tão grande dentro da fé. Eu vi pessoas matarem por causa da fé. Eu vi pessoas, por causa da pureza, da santidade, expulsarem outras da igreja. Eu vi pastores, líderes meus, dizendo, fico eu e a Maria aqui, mas só fica 2 santos dentro dessa igreja. E, de repente, eu vejo 500 mulheres. Não tem nada para uma mulher mais caro do que o seu cabelo, né? Porque a mulher é vaidosa por natureza. E essas mulheres deixaram a vaidade delas para rasparem a cabeça. Aquilo já mexeu comigo. Mas aí Deus, quando quer fazer uma coisa perfeita, ele faz. Essas mulheres começaram a cantar, não tinham instrumentos. Os instrumentos delas eram palmas e bater os pés no chão. Começaram a cantar no dialeto delas. E era um dialeto muito lindo. E elas têm uma harmonia linda, pareciam anjos cantando. E do lado direito do púlpito, sentado no chão, tinha um homem. E ele começou a adorar Deus muito alto. Chamou a atenção. Quando eu olhei para ele, ele estava lá. As pernas dele eram todas enroladas, assim, todas retorcidas. E eu fiquei olhando ele todo retorcido, gritando. Daqui a pouco ele começou a falar. Eu queria, Senhor, ter pernas para te louvar como elas. Porque elas batiam as palmas e os pés no chão. Pastor Eliseu, aconteceu algo. Raramente eu conto esse testemunho, porque é muito forte. Eu vi quando aquele paralítico foi curado. Foi a primeira cura violenta que eu vi na minha vida. E eu vou contar uma coisa para o senhor e para a nossa plateia de mais de 10.000 pessoas que estão nos assistindo aqui. Depois que eu vi esse milagre, eu já vi sinais, mas milagres eu acho que eu nunca mais vi. Porque a Bíblia
faz diferença entre sinais, prodígios, maravilhas. O milagre que eu vi foi tão extraordinário que não foi só eu que vi, a multidão toda viu. Quando aquele homem começou a ficar de pé, nós ouvimos literalmente os ossos se juntando. Ossos falando, trac, trac. Só que não foi só os ossos, foi acompanhado com trovões. Foi uma coisa normal. Ninguém adorou, ninguém gritou, ninguém pulou, ninguém falou em línguas. Ficou todo mundo assustado. Nós ficamos debaixo de um terror. Quando Deus opera com prodígios e maravilhas, o que acontece é um terror. É um terror. Que você se sente um nada. Você se sente um nada. Aquele homem ficou em pé e todos nós fomos para o chão. Eu não preguei aquela noite. O povo voltou para o dia seguinte, porque aquela noite só o Senhor foi glorificado. E ali Jesus curou esse assembleiano, que tinha o pé roxo. Por isso que eu digo que agora eu só sou assembleiano roxo. Então a mudança vai passando. Então a beleza, como eu estava dizendo para o senhor, do ministério está exatamente nas diferenças. Eu costumo dizer que é como uma mão, né? A beleza da mão está na diferença do tamanho dos dedos. Cada um tem uma função. Multiforme, graça de Deus. A complexidade dessa mão aqui é que dá a beleza. Então, quando eu vi esses grandes pregadores pregar, e sou fã deles até hoje, né? Até hoje, de vez em quando, eu pego uma fita do pastor Napoleão Falcão, ou digito lá no YouTube, quando eu estou em casa, para ouvir esses santos homens pregarem. E são inimitáveis, são talentos únicos, né? E aí aparece eu nessa divisão, né? Eu acho que Deus usou a minha vida para... Acho que o próprio Deus entendeu que ele levantou 5 prodígios no Brasil e tudo girava em torno deles, tudo orbitava em torno desses 5 nomes, porque eram os nomes que a igreja acreditava, que a igreja confiava. Raramente se dava oportunidade para um jovem. E eu apareci com 25 anos pregando. E Deus abriu o céu, porque as pessoas começaram a ver que não era a minha juventude que me atrapalhava de ser um de Deus também. E eu comecei a pregar. E preguei. Eu acredito que da minha geração, eu fui o pregador que mais ministrou. Não o melhor, porque não existe melhor, mas o que mais pregou. Eu tenho catalogado cerca de 4.000 e poucos municípios do Brasil, onde eu estive pregando pessoalmente. No mundo já são quase 100 países do mundo, em todos os continentes da Terra. Glória. E aí as pessoas perguntam por que eu sou mais manso, sou mais tranquilo assim. É porque eu aprendi, com o passar do tempo, que eu sou um homem maduro, né? E a maturidade, ela te ensina muita coisa. Eu tenho um grande amigo, é amigo do senhor também, pastor Abílio Santana. Pastor Abílio é um guerreiro, um amigo, meu irmão, confidente, amigo assim do peito. No início da minha fé, eu e o Abílio tivemos tantos atritos, né? Porque o Abílio tem um temperamento muito difícil, né? O pastor Abílio é só Jesus na causa. Se ele estiver assistindo aí, Leão, tá na live. Love you. O temperamento dele é muito difícil. Mas quando você se aproxima dele e você ganha o coração daquele homem, você começa a ver que ele é uma criança. É como a gente que estamos aqui agora batendo papo. É um irmão, é uma paixão, né? Então todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem a sua peculiaridade, a sua particularidade. E as pessoas que estão nos assistindo aqui agora, se eu puder dar um conselho ao menino, à moça, né, que quer ser pregadora, não é pecado imitar pregadores, não é pecado você copiar mensagens, porque essa é uma pergunta que fica sempre. É pecado? Não. Pecado é você se afastar de Deus. O pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Uma das perguntas que mais me fazem, pastor, rapidinho, pastor, é pecado pregar a mensagem de algum pregador? Eu disse, não, a mensagem não é do pregador. Olha, é como repetir mensagem, né? Pô, o pregador repetir mensagem. Pastor Billy Graham, a enciclopédia da vida dele, eu li toda, aquele calhamaço desse tamanho. Ele disse assim, a minha melhor mensagem ficou boa depois que eu preguei ela pela 60ª vez. Depois de 60 vezes pregada a mensagem, ele disse, aí a mensagem ficou perfeita, porque ela deixou de habitar só aqui para habitar aqui, né? Então, se você quer pregar o evangelho, pregue. Pregue da forma como Jesus te deu, da forma como ele te orientar. Uns
têm a revelação, outros têm a escatologia, outros têm o evangelho, outros gostam do Velho Testamento. Eu amo o Velho Testamento. Iniciei minha pregação, porque eu sou um pregador. Esses dias eu estava com o Thiago Brunet. O Thiago Brunet falou assim: Pastor Feliciano, eu cresci lhe ouvindo pregar, e não existe ninguém que seja um ele usou uma palavra em inglês, tell storm, como o senhor. Eu falei, que bom. Depois eu fui procurar para saber o que ele estava falando, né? Um tell story, quem conta história, né? Então, eu sempre deixei isso claro nas pregações. Eu não sou um grande pregador. Depois que nós começamos a falar, eu e o senhor, eu fui procurar, porque eu não me conhecia de verdade. O Brasil é muito grande. E parece que nós já tivemos em eventos juntos, mas quando eu chego, o senhor já foi embora. Ou quando eu vou embora, o senhor chega. Não está perdendo nada, não. O Roberto que me contou tudo, o Roberto que me abriu o seu... Eu fui assistir o senhor pregar. Aí eu falei, ele é pregador. Eu não sou um pregador. Eu sou só um contador de história. E o senhor me deu esse talento, né? Eu ensino. Eu prego contando história. Eu pego um texto bíblico. Eu tenho facilidade de memorizar ele e a aplicação dele para o dia a dia. Então, esse é o talento que Jesus me deu. Talvez por isso, eu acho que eu sou um dos poucos pregadores do Brasil que as pessoas lembram de mim pelo tema da mensagem. Quando o senhor é pregador, o senhor prega em convenções, tente lembrar aí a última pregação, o tema. Quem lembra? As minhas, o pessoal fala por tema. O senhor pregou essa, pregou essa, pregou essa, pregou essa. Por quê? Porque são mensagens carregadas de história. A minha mensagem é uma mensagem expositiva. A mensagem expositiva, eu acho que ela é a mais bela de todas as mensagens. Só que, para se pregar uma mensagem expositiva, sem rascunho, o pregador tem que ter uma habilidade única. Porque a beleza da mensagem está nela ter começo, meio e fim. Você pode até florear a mensagem, fazer apontamentos, né? Unificar textos, mas a mensagem ela tem que ter começo, meio e fim. E isso é a dificuldade das pessoas. Muitas pessoas gostam de pregar. O assembleano, né? Ele tem essa desenvoltura, essa habilidade de falar muito rápido, né? É a eloquência, né? E aí ele começa em Gênesis, vai para o Êxodo, daqui a pouco está lá no Apocalipse, volta, cita Martinho Lutero, acho que passa até lá pelo padre Vieira e volta, e acaba virando uma salada mista. A mensagem, ela é sentida porque o Espírito Santo habita nela, mas ela fica sem começo, meio e fim. As minhas mensagens, não, elas têm começo, têm meio e têm fim. Eu começo com a história e termino com a história. É a minha aplicação. Não sou mestre em escatologia, embora tenha escrito um livro de escatologia. Não sou mestre em nada. Eu sou apenas um contador de história. Amém. A sabedoria que a estrada lhe concedeu, né, pastor Marco? Pastor, fale dos seus cursos. Eu vi uma divulgação de um curso. O senhor tinha concluído uma aula, estava chamando as pessoas para assistir nessa aula. Fala para nós, por favor. Isso é coisa do Roberto Marinho. Jesus usa o Roberto, mas de vez em quando o inimigo pega ele, sabe? Pastor, o senhor tem que fazer curso. Mas curso? Quem quer aprender? O que eu tenho para ensinar para alguém? Meu Deus do céu, eu sou do meio do mato, eu sou da roça. Você veio lá de Ilhéus, eu vim da Vila Tatu. A diferença é que você, Eliseu, foi para Cidade Grande e eu continuo lá, em Orlando. Isso aqui é uma outra coisa que um dia se alguém for contar a minha história, vão ter que falar. Pastor Feliciano é um dos únicos pregadores do mundo que não precisou sair da sua cidade para ficar conhecido. Eu moro na mesma cidade onde eu nasci. E hoje sou pastor dentro da cidade onde eu nasci, né? Temos lá algumas congregações, Deus tem nos abençoado. Então, o Roberto, parece que nós temos um curso de teologia, tem um curso de oratória, eu tenho um curso também de política, porque além de ser pastor, né, como eu sempre digo, eu estou político. A política, para mim, está aqui uma coisa que a gente podia falar aqui um pouquinho, né? As pessoas falam, por que o pastor foi para a política, né? Em 2004, eu pregava no Gideões uma mensagem, e lá eu disse assim, se algum dia os irmãos me verem na política, saibam que eu me desviei, ore por mim, né? Falei isso em 2004. Isso me custou muito caro, porque quando eu fui para a política, esse trecho dessa mensagem rodou o mundo, né? As pessoas chamando a gente de hipócrita, disso ou daquilo. Veja só, nunca é tarde para você rever conceitos e valores. E nunca é tarde para você melhorar, olhar com outros olhos, né? O ser humano, principalmente quem prega, quem é formador de opinião, ele tem que ter a mente muito aberta para você ouvir todos os ângulos, todos
todas as formas possíveis. Como eu viajei o mundo, eu fui o primeiro assembleiano a romper com a barreira das denominações. Eu preguei em todas as denominações, com exceção da Igreja do Véu, que essa não abriram. Mas eu preguei, eu inaugurei uma Igreja da Graça com o missionário R.R. Soares nos Estados Unidos da América. Quando Edir Macedo comprou a Rádio Record lá no Rio de Janeiro, ele me deu um programa na Rádio Record da Universal para poder fazer. O apóstolo Valdemiro, dia desse, esteve aqui, disse que ele até hoje permite que os obreiros dele assistam as pregações. Então, Deus me deu essa graça, eu rompi barreiras. E quando você rompe barreiras, você tem que estar preparado. As pessoas falam, pastor, mas você prega em cada lugar? Eu disse, graças a Deus por isso. Mas por que o senhor prega lá? Eu digo, porque a minha mensagem, a mensagem que Jesus me deu, ela é pura. Ela santifica aquele lugar. Alguém pergunta, mas o senhor pregaria em tal lugar? Eu pregaria em qualquer lugar que me mandasse pregar, ou que me desse a oportunidade de pregar. Já preguei em igreja católica, já preguei em igreja de pessoas que alguém vai falar, poxa, isso é uma seita herética. Pode até ser uma seita herética, mas quando eu lá estive, eu fui luz naquele lugar. Eu apresentei um Cristo, eu apresentei o Evangelho da forma como eu aprendi com os meus pais. Né? Então, em 2004 eu falei isso. E falei por quê da política? Porque eu aprendi assim. Os meus pais falavam que 3 coisas eram do diabo: a política, a televisão e o futebol. Aí o diabo tomou posse do futebol, da televisão e da política daquele tempo. Até que a nossa geração foi sendo instruída e começamos a observar e entendermos que a santidade ela não começa de fora para dentro, ela é de dentro para fora. E que tem coisas que não nos atrapalham de seguir a Jesus de forma nenhuma. Então, quando eu falei contra a política, foi porque eu havia aprendido assim. Mas, de repente, em 2006, apareceu um projeto de lei chamado PLC 122, a Lei da Homofobia. Não sei se o senhor deve lembrar disso. A Lei da Homofobia, meu Deus do céu. Essa lei assustou não apenas a Igreja Evangélica, como os católicos. Porque ela passou dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, e na época tínhamos 60 deputados evangélicos já. E 60 deputados evangélicos não foram capazes de olhar um projeto de lei que colocaria uma mordaça na minha boca, na sua boca. Porque o projeto da homofobia, e a homofobia é uma coisa tão esquisita que você não consegue mensurar nem explicar a nomenclatura da homofobia. O que é homofobia? Né? Então, só que o brasileiro não quer debate, então colocou-se um ponto final no assunto e todo mundo por medo hoje bloqueia, não se fala, medo de ter a igreja fechada, etc. e tal. Mas por conta desse projeto, quando eu vi que ele passou na Câmara dos Deputados, e eu percebi que faltava em Brasília não evangélicos, mas evangélicos comprometidos com o evangelho. E como o parlamento ele é o extrato da sociedade, por que não a igreja ter dentro do parlamento alguém que milita como profeta na igreja? Como eu sabia que não ia ter apoio de ninguém, porque as grandes igrejas já têm os seus candidatos, eu lancei o meu nome sozinho. Vou pagar um preço. Acho que todas as pessoas que estão assistindo podem não gostar de mim, mas uma coisa, todos têm que chegar à seguinte conclusão: ele não é burro. Eu posso não ser inteligente, mas burro eu não sou. Eu não faço nada sem pensar. Né? Então eu previ os prós e os contras e emprestei meu nome para a política. Fui eleito no meu primeiro mandato com 212 mil votos, foi um susto. Pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente, eterno presidente da CGDB, me chamou lá no Belenzinho e falou: Feliciano, onde foi que você buscou 212 mil votos? Eu falei, no coração do povo, pastor. Né? Então, 212 mil votos. Cheguei na Câmara sem patrão, né? Porque não foi uma igreja, uma instituição que me mandou. Foram os irmãos. A igreja isso me enviou, não uma instituição. E chegando na Câmara dos Deputados, isso em 2011, em 6 meses eu mapeei todas as comissões, é possível saber tudo que está sendo votado. E para minha surpresa, meu espanto e para minha tortura psicológica, eu que tinha medo de um projeto, mapeei em 6 meses 1.387 projetos de lei que feriam a igreja, a nossa liberdade de crença, a nossa liberdade de consciência,
a nossa liberdade religiosa. E aí, então, montei um grupo, uma equipe, e de 2011 para cá, para a honra e glória de Jesus, nunca mais passou nada dentro do Congresso Nacional que ferisse a igreja. Tudo que os irmãos veem ser aprovado é via STF. O STF virou uma espécie de atalho, que não se vota na Câmara, se judicializa, cria-se uma jurisprudência e cria-se uma lei a revelia do Congresso Nacional. E tudo aconteceu por causa disso. Quando eu vim para a política, as pessoas falaram assim, a igreja vai perder um profeta. E eu provei que não foi a igreja que perdeu um profeta, foi a política que ganhou um profeta. Então eu costumo dizer assim que eu acho que eu estou não querendo... É claro que um tom de brincadeira, né? No Velho Testamento nós só temos um personagem que tinha um ministério tríplice, né? O senhor que é mestre na Bíblia, se eu estiver errado, me corrija, né? Que foi Samuel. Samuel foi sacerdote, profeta e juiz. O juiz militava na política de Israel. Como profeta, ele falava ao povo. E como sacerdote, ele falava a Deus, ouvindo o povo. Então, eu costumo dizer, eu sou sacerdote na minha igreja, onde eu presido. Eu sou profeta de quinta, sexta e sábado, pregando por aí. E aqui no parlamento, eu sou um juiz. Sou um político. Pastor Marcos, o senhor superou mais um desafio. Essa resistência que havia no seu próprio coração e no coração de muitos crentes é que nós sempre perdemos. E isso aqui eu falo conhecimento de causa, no sentido de vereadores, deputados estaduais, e perdemos profetas, perdemos pregadores. E o Senhor te deu graça, que o pastor Marcos esse ano continuou pregando, continuou profeta, né? Apesar da política. Eu cheguei aqui explicando isso. Se você me perguntar, é fácil, pastor? Não, não é. Não. Por que não é? Tem 13 anos que eu fico em casa somente às segundas-feiras. 13 anos. Terça, quarta e quinta pela manhã eu parlamento em Brasília. Quinta à noite, sexta, sábado e domingo pela manhã eu saio pregando. Domingo à noite eu prego na igreja onde eu pastoreio. E às segundas-feiras eu tiro com a família. É assim há 13 anos. É fácil? Não, não é fácil. Mas eu entendi que era a única forma que eu tinha de mostrar para uma geração que o problema não é a política, é o caráter de quem está na política. Entende? O problema, a política é uma coisa bonita, ela é apaixonante, né? É apaixonante. Você saber que você tem o poder de mover vida, de ajudar pessoas, de ajudar o país, de construir leis, de poder fazer coisas que numa vida comum você não faria. É apaixonante. Pena que estamos vivendo um momento muito difícil. A polarização política brasileira dividiu até a igreja, né? Tem muitas pessoas que nem se falam mais. Igrejas perderam membresia por causa disso. As pessoas não conseguiram separar. Eu consegui separar. Quando eu estou no púlpito, lá está o pastor Marco Feliciano. Quando eu estou na tribuna aqui está o deputado Marco Feliciano. Tem como separar os dois? Tem em função, não em paixão. Aqui em Brasília, eu uso a Constituição Federal, sou um defensor da Constituição Federal. Na minha igreja, sou um defensor desse santo livro que mudou a minha vida e mudou a minha história e me deu essa vocação santa e divina. Então, quando é preciso falar de política na igreja, eu falo, quando sou convidado para isso. Fora isso, eu não gosto nem que me apresente como deputado federal na igreja, porque eu sei que tem resistência. No púlpito eu sou profeta, né? Aqui em Brasília, muitas vezes me chamam para falar da Bíblia dentro do parlamento. E eu sempre digo, aqui não é lugar disso. Aqui é lugar de eu defender a Constituição, porque o Estado é laico, né? Embora o Estado sendo laico, ele me dá o direito de acreditar naquilo que eu quero ou de não acreditar em nada. Agora, quando chamam o parlamentar e o pastor, aí é uma festa. Como Daniel, diante de Nabucodonosor, ele pregou humildade, verdade e justiça. Paulo, diante das autoridades, ele pregava domínio próprio e juízo e justiça. Que o Senhor continue te usando, pastor Marcos, esse curso aí que o Senhor nos oferece sobre política, oratória e teologia. E teologia básica, né? Teologia para leigos, para aqueles que querem. Eu estou preparando agora um curso sobre a Arca da Aliança também.
Eu estou tentando colocar no papel, escrever algumas revelações simples que Deus me deu, mas eu acho que podem ajudar muitas pessoas. Pastor Eliseu, obrigado pelo convite para essa live. Eu que agradeço. Ele conhecer, agora eu estou lhe conhecendo, agora eu conheço o pastor Eliseu Rodrigues. Agora eu conheço ele. Parece que o senhor é um dos pregadores já do Gideões desse ano, não é? Isso. Vamos estar juntos lá, não sei se o senhor vai ficar a festa toda. De abril. Só um minutinho, o pastor Roberto Marinho está falando. O pastor Zilmar e toda a diretoria dos Gideões pediu para avisar que o senhor prega dia 27, sábado à noite. Eu prego dia 27 e domingo de manhã. Tá, dia 27 e 28 de abril é a minha data. Pastor Eliseu falou dele. Não sei qual é a data que o senhor vai estar pregando lá. Eu prego dia 23. 23, mas o senhor prega e já vai embora ou vai ficar? Eu vou um dia antes, prego e fico mais um dia após a minha pregação. Porque eu quero estar um dia para ver o pastor Eliseu pregar. Aí, depois que ele pregar, eu vou ter que orar 6 vezes mais, porque Jesus tem piedade de mim, para ele poder me usar, né? Porque esses jovens pregadores com essa gana, essa memória, essa voz, com toda essa teologia, eu fico até com vergonha. Pastor, Deus abençoe o senhor, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe seus seguidores. Por mais pessoas assim, que as pessoas nos ajudem a construir pontes, menos muros, né? Eu não gosto de citar sites, né? Mas tem um site, como ele leva o nome da nossa igreja, a de Deus, que é o Assembleanos de Valor. Eu mandei um recado para um rapaz, um dia desse, que ele mandou para mim um monte de coisa. Ele fica mandando para mim o que os pregadores, o que pastores falam. Aí eu mandei para ele um versículo na Bíblia, deixa eu ver se eu acho aqui, eu vou ver se eu consigo ler, porque eu estou cego. Eu mandei para ele Provérbios, capítulo de número 6. Estou com meu óculos aqui. Você não precisa de óculos, né? Você é jovenzinho, né? Ainda não. Vamos ver, Provérbios, capítulo 6. Aqui. Eu li para ele, mandei isso aqui para ele, olha. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª é essa: o que semeia contendas entre os irmãos. Isso aqui Deus abomina. Então, eu deixo aqui essa palavra para esse pessoal do Assembleia de Valor e esses sites que vivem de conflito, principalmente usando a fé cristã, que não façam isso. Prestam um desserviço ao reino, jogando irmãos contra irmãos, fazendo às vezes as pessoas até pecarem. Então, para eles, que eu acredito que são irmãos, são fiéis, são homens de Deus também, eu sei que tem que viver, mas viver do conflito, viver do furdunço, viver do barraco, deve ser muito triste. Uma pessoa tem que esperar o outro cair, esperar o outro errar, para poder ganhar o seu troquinho. Amigos, Deus tem coisa muito maior para vocês. Tá? Quero mandar um abraço aqui para o El, a Ana. O El? O El, a Ana, todo mundo tá falando do El, os 4 estão. Não acredito, o El é um... Ô, El, saudade. O El, cadê o meu documentário que você gravou lá na cidade de... Oh, meu Deus. Não foi em Boston, não. Foi lá na... Manda o documentário, El. Naquele salão lá do Rony. Do Rony, no salão do Rony. Ele saudade de você. Ana, beijo no coração. O El e a Ana é um casal lindo. Eles trabalhavam na Rede Globo, no Rio de Janeiro. Vieram trabalhar comigo e agora moram nos Estados Unidos. Amo vocês de paixão. O pastor Wesley Rosa. Wesley, você não pode pisar no Brasil. Se pisar, você vai pra cadeia. Entregou. O Wesley, o Xandão mandou um abraço para você. Daniel Candeias. Duda, obrigado, Duda, reverendo Duda, te amo de paixão. E o nosso Daniel Candeias. Daniel é um filhão. É o único moço que sabe fazer agenda no Rio de Janeiro, viu? Ele faz agenda para os maiores, melhores. Eu sei que ele tem feito agenda para o senhor, para o Júnior Trovão. E para mim, que sou o Marco Traque, ele não faz mais nada, só faz para vocês. Tamo juntos, pastor. Tchau, Um abraço, pastor. Muito obrigado. Um abraço, Fio. Obrigado, tamo juntos. Até a próxima. Valeu, pessoal. No alvo de perguntas bíblicas. Versículos polêmicos. Notícias apologéticas. Debates.
Pregações. Canal Assembleiano Apologista.